Olá pessoal, meu nome é Emerson Speroni Scherer e eu sou da empresa Botier. E eu estou aqui hoje para mostrar para vocês o que faz da Serena 130T a melhor máquina colhedora de silagem tratorizada do mundo. A plataforma da Serena 130T foi desenvolvida no projeto da Serena. Nós temos aqui uma plataforma que não é uma adaptação, ela leva em conta a necessidade de tecnologia para que nós possamos ter o melhor corte e recolhimento. Logo na entrada nós percebemos que os bicos seletores são com uma área reduzida, isso faz com que nós tenhamos uma menor derruba de milho e também tem uma resistência em função dos reforços de alumínio. A peça em alumínio também vai fazer com que a plataforma seja mais leve. O nosso tombador, ele tem uma ampla gama de regulagens, tanto de altura quanto de inclinação, o que faz com que a colheita seja facilitada em milhos menores, em milhos caídos e também em milhos de alto volume, milho muito alto. Esse tombador facilita essa regulagem. Na entrada dos discos de base, nos discos de corte, nós temos facas que têm uma eficiência aumentada em função da rotação, que é consideravelmente maior do que a da alimentação. Elas estão fixadas também em discos de alumínio. Isso vai trazer uma melhor performance e um menor peso para o equipamento. Os dedos de seleção, eles são fornecidos nessa configuração, que ela é de dedo único dos dois lados, e também com o dedo duplo nos dois lados. Isso acompanha, é um item de série da Serena, são essa escolha de dedos diferentes, de 1 ou de 2. Nós também temos algo muito importante que é os raspadores, uma peça fundamental na alimentação, na qualidade da alimentação, para que não haja embuchamento, para que não enrole plantas daninhas. E esses raspadores, eles são substituíveis. De maneira muito fácil, nós vamos soltar um parafuso, na primeira operação, na primeira manutenção eu posso, quando tiver desgaste, virar, e aí sim, na próxima vez, eu preciso substituir, apenas com um parafuso. A substituição facilitada e a efetividade dessa substituição vai fazer com que eu tenha o desempenho sempre de muita qualidade, independente da quantidade de horas que tenha a plataforma. Os meus raspadores podem estar em condição de novos. A nossa plataforma, ela é protegida por um sistema de limitador de torque. Isso vai fazer com que seja desarmado quando houver uma sobrecarga, evitando a quebra do equipamento. O conjunto de engrenagens que compõe a transmissão dessa plataforma, ele é superdimensionado, comportando milhos de alto volume, fazendo com que a plataforma não tenha ocorrências de quebra de engrenagens. O nosso limitador de torque da plataforma é compatível com o limitador de torque da caixa de alimentação que nós veremos depois. Um componente muito importante nessa plataforma é o direcionador central. Eu consigo a regulagem tanto para a direita quanto para a esquerda, evitando com que ele bata no pé do milho. Se estiver ocorrendo durante a colheita, que a linha de milho sempre esteja colidindo na parte central, eu consigo desviar tanto para a esquerda quanto para a direita, facilitando a operação, fazendo com que a plataforma não derrube tanto o milho. A caixa de alimentação da Serena é um projeto que demandou muita atenção e cuidado. Além de nós termos componentes de hardox nas áreas onde existe o maior desgaste, uma maior exigência de fricção, nós também temos a possibilidade de configurar as aletas e os dentes aqui, para frente, para trás, aumentando, diminuindo o espaçamento para que eu consiga o melhor desempenho dependendo do volume de milho que está entrando na caixa de alimentação. Nós também desenvolvemos com muito cuidado essa caixa de transmissão, que é uma caixa angular que vai transmitir a energia do rotor picador para a caixa de alimentação. Essa caixa é banhada a óleo, blindada, o que minimiza muito a necessidade de manutenção. Tradicionalmente, nós vemos uma dificuldade muito grande em se manter a qualidade desse conjunto em máquinas convencionais. E aqui nós temos uma caixa de alto desempenho que não demanda uma manutenção frequente. Um fato muito importante aqui na caixa de alimentação é que nós usamos também o limitador de torque com a mesma dimensão da plataforma, sendo intercambiáveis com a plataforma, mas é isso que faz com que a Serena não necessite pino fusível. Nós sabemos que a operação exige muito, algumas vezes, do equipamento, e a quebra de um pino fusível acarreta muita perca de tempo para poder substituir, rearmar todo o equipamento, precisando desmontar. O limitador de torque atua quando há uma sobrecarga, tanto por excesso de volume ou
porque ingressa um corpo estranho, limitando o torque e protegendo os componentes e as engrenagens da caixa de alimentação. A nossa caixa de alimentação foi superdimensionada para que possa também comportar um grande volume de milho, tanto operando em tratores menores como em tratores maiores, na configuração de 3 ou 6 facas, mais lenta e mais rápida. A caixa de alimentação, ela suporta esse volume e também está protegida pelo nosso limitador de torque. O rotor picador, o conjunto de faca e contrafaca da Serena, ele tem uma tecnologia embarcada que é o que faz com que ela tenha o melhor corte em máquinas desse modelo, a maior eficiência no corte. E aí nós vamos perceber, logo na entrada do material, onde eu tenho o contato da faca com a contrafaca, que a faca da Serena 130T, ela trabalha em uma posição não convencional. Isso quer dizer, a faca vai fechando na extremidade do rotor e ela vai concluindo na parte central. Então eu tenho a faca fechando de baixo para cima quando eu considero a entrada do material. Isso faz com que os esforços sejam trazidos mais ao centro do rotor, diminuindo a necessidade de energia para efetuar esse corte. A faca tem um formato de foice, porque quando eu quero direcionar em uma posição específica o final do corte, onde eu tenho a melhor eficiência. E para isso o gume da faca tem esse formato que vai direcionar para esse ponto exato o final do corte. O nosso conjunto de faca e contrafaca, eles fazem com que o corte exija muita pouca energia e isso facilita a operação dos outros componentes, como o processador de grão, que exigem uma demanda maior de potência. É isso que faz com que a Serena possa trabalhar com processador de grãos em tratores de baixa potência. É muito interessante a forma com que nós ajustamos o sistema de faca e contrafaca. Após a afiação, que nós vamos ver em seguida, a contrafaca ela pode ser ajustada para menor distância da faca da parte externa do equipamento. Eu não necessito desmontar o equipamento para poder efetuar essa regulagem. Basta, com o equipamento todo carenado, com a afiação concluída, que eu acesse o dispositivo que regula a contrafaca. Para a aproximação da contrafaca, basta uma chave 19 e o movimento de aproximar e está concluído. Não há necessidade de soltar nenhuma porca e nenhuma contraporca para fazer esse ajuste. É de forma rápida, pela parte externa do equipamento, também não preciso tirar a carenagem para fazer isso. Um dos grandes diferenciais da Serena é o sistema de afiação automática. Esse sistema foi desenvolvido para diminuir o risco da operação de afiação quando o operador precisava chegar muito próximo do sistema de corte. Esse sistema também oferece uma maior eficiência na afiação, fazendo com que a faca esteja sempre extremamente afiada, diminuindo a necessidade de energia para efetuar o corte. A operação é feita de cima do trator pelo acionamento do comando hidráulico. Nós vamos acompanhar aqui, na nossa bancada de simulação, como acontece a afiação e como o rebolo aproxima da faca. Durante o processo de afiação, com o rotor em rotação de trabalho, a afiação é iniciada quando o rebolo percorre toda a superfície da faca, saindo completamente na parte superior. E isso também vai acontecer na parte inferior. Além disso, a cada vez que o rebolo chega na parte inferior, o dispositivo aproxima o rebolo da faca e eu começo um novo ciclo de afiação. A repetição desses ciclos, a quantidade de vezes que eu preciso afiar, depende da quantidade de tempo que eu fiquei sem realizar a afiação. O que é muito importante na Serena é que ela dá a liberdade para o operador de afiar o equipamento no momento que ele quiser, podendo ser dezenas de vezes durante o dia ou algumas vezes. Quanto mais vezes por dia eu afio, menos vezes eu preciso passar com o rebolo. O sistema de afiação automática revoluciona a forma com que as facas vão manter o seu fio. É um sistema inovador, não há nada similar e tem a sua eficiência comprovada em qualquer condição de matéria seca que nós entramos no milho, com matérias secas elevadíssimas em situações que o milho passou muito do ponto, nós conseguimos cortar 100% da palha seca, não observando aquela palha da espiga, a primeira palha de fora inteira e também a parte final da espiga, que algumas vezes nós encontramos como num formato de paraquedas, ela consegue picar com perfeição
em função da qualidade, da afiação e do sistema de aproximação da contrafaca, mantendo sempre um desempenho de extrema qualidade. A caixa do rotor picador também conta com um ventilador embarcado. Esse ventilador ele está na parte posterior do rotor picador. Nós temos uma câmara separada na parte posterior em que nós produzimos um volume de ar que é direcionado por um duto específico, separado da nossa silagem picada e que depois de passar pelo cracker vai projetar as partículas, auxiliar na projeção das partículas para fora da bica. Aliado à tecnologia de corte da Serena, o conjunto de rolos processadores é aquilo que faz com que nós tenhamos uma silagem de excelência. Esse conjunto de rolo, similar àquilo que é encontrado nas máquinas autopropelidas, nos possibilita o processamento completo do grão do milho e das partes do sabugo, independente do tamanho de corte. Numa variação que pode ser de 15 a 20 milímetros, nós vamos encontrar 100% dos grãos processados e as partículas de sabugo destruídas. Nós podemos perceber que é um conjunto que envolve vários componentes. O conjunto de correia que compõe é duplo. A mesma correia que eu observo do lado direito, eu também tenho do lado esquerdo, trazendo uma compressão uniforme em ambos os lados. É um conjunto superdimensionado. Um conjunto de correias desse atenderia a demanda de energia dos rolos processadores. Porém, nós temos dois conjuntos de correia. Essa correia é uma correia de mercado, é uma correia simples que pode se comprar em qualquer autoelétrica. Essa preocupação de componentes de mercado, nós aplicamos em todas as partes da Serena, a exemplo dos cilindros do abertura do afiador e os cilindros do giro, que também são cilindros hidráulicos de mercado. As correias, os rolamentos do cracker, também são itens encontrados no mercado, facilitando a manutenção e dando liberdade ao operador ou ao proprietário para que possa definir aonde vai comprar e consertar o seu equipamento. A voluta que nós encontramos aqui é a que traz o fluxo de ar da parte posterior do rotor e vai fazer com que esse ar encontre a silagem depois que ela passa pelos rolos processadores. Os rolos processadores podem ser ajustados de 1 a 10 milímetros e esse ajuste ele é feito de maneira muito simples, utilizando apenas uma chave 30 milímetros, também sem a necessidade de soltar nenhuma contraporca ou parafuso, eu consigo ajustar, mudando a cada clique, eu consigo mudar meio milímetro na abertura dos meus rolos, alterado a abertura do cracker. Tudo isso é pensado para que essa operação seja feita conforme a sua necessidade, não sendo um problema, não trazendo um trabalho extra ao ajuste da máquina. Nós também vamos perceber que os rolos têm polias de diâmetro diferente e isso é necessário para que nós possamos agredir e não só laminar, cortar os grãos do milho, mas também destruí-los, cisalhá-los pela diferença de rotação que nós temos nesses rolos. Esses rolos eles podem ser configurados também para as mais diversas culturas ou variedades de milho, conforme a necessidade de cada cliente. Nós temos aqui embarcado um conjunto real de processador de grão. O conjunto de molas, duplo, um de cada lado, que faz o tensionamento da correia, ele também tem a função de comprimir os rolos. Uma vez regulada a abertura que eu necessito, esse conjunto está extremamente comprimido. Além das molas que fazem o tensionamento da correia dos dois lados, nós também temos molas adicionais para que auxiliem ainda mais na compressão dos rolos na silagem. O conjunto da bica da Serena, ele foi desenvolvido pensando em resolver alguns problemas. O primeiro deles era o giro. As máquinas tradicionais, quando eu vou fazer a operação com a carreta na parte traseira do equipamento e eu preciso mudar para a parte lateral com o trator ou com o caminhão, geralmente é necessário soltar o cilindro, trocar um parafuso, mudar a posição da bica. Nós desenvolvemos um sistema em que eu consigo operar com a bica tanto na parte traseira do equipamento quanto na parte lateral, sem a necessidade de mudar nada. Basta o operador, acionando a alavanca do comando hidráulico, posicionar na posição que seja melhor para aquela operação. Outra coisa importante nesse conjunto é que tanto para a abertura intermediária quanto para a abertura em cima do cracker, eu não preciso soltar nenhum parafuso. É um sistema de engate rápido que possibilita, puxando a alavanca, que ela seja aberta, tanto na parte superior quanto na parte inferior. Essas peças são compatíveis também uma com a outra. Uma preocupação nossa
era enviar uma bica com a Serena que atendesse todas as necessidades de altura, tanto para operação em caminhões altos quanto para operações em carretas baixas. E para isso, nós desenvolvemos uma geometria de bica que permite que o cliente corte a bica na altura que for da sua preferência. Então, aqui nós temos, por exemplo, uma bica em tamanho reduzido para o nosso expositor, mas que ela partiu de uma bica maior, como nós encontramos na máquina quando ela é enviada para o cliente. Se eu tiver a necessidade de reduzir o tamanho da bica, eu vou cortar a bica, que é de material polímero, vou rebaixar ela, isso eu vou fazer furos na parte plástica, que é muito fácil, e coloco os parafusos e estou com a bica pronta. Isso também serve para que se eu tiver algum acidente ou alguma quebra nessa região, ou desgaste, eu consigo continuar usando a mesma bica, rebaixando um pouquinho, 2 ou 3 centímetros, o tamanho dela. Outro detalhe importante é que o cilindro hidráulico de acionamento do giro da nossa máquina é o mesmo cilindro hidráulico do acionamento da afiação automática, fazendo com que as peças sejam compatíveis e diante de uma necessidade de urgência de manutenção, eu posso usar o cilindro do afiador no giro ou o cilindro do giro no afiador. Outra facilidade operacional da Serena é referente à manutenção, mais especificamente sobre o engraxamento. Nós colocamos na Serena pontos centrais de engraxamento, para que o operador não precise ficar procurando e eventualmente esqueça de algum ponto. Então nós temos aqui um conjunto de 7 engraxadeiras que vão lubrificar as partes mais difíceis de acessar, de forma simplificada. Nós também temos aqui 4 engraxadeiras que são para o engraxamento dos rolamentos do cracker. Tudo de forma de fácil acesso, que eu não preciso sequer tirar a carenagem da máquina para poder engraxar. Muito simples e muito rápido. Uma dúvida frequente é quanto ao tamanho de corte que a Serena oferece. Na nossa tabela de tamanho de corte, nós vamos observar que é possível cortar de 9 a 50 milímetros, fazendo isso com a variação de quantidade de facas ou substituindo engrenagens. A Serena trabalha com 2, 3 ou 6 facas e oferece uma gama que atende todas as necessidades de silagem de milho de alta qualidade. A nossa escolha pela transmissão por correia é por conta da eficiência que as correias nos oferecem. Se você está preocupado com o tensionamento dessas correias, fique tranquilo. Todas as correias da Serena 130T têm tensionamento automático por mola. Você não precisa interferir em nenhum momento do dia para tensionar nenhuma das correias. Essa é a Serena 130T da Botier. Se você ainda tem alguma dúvida ou quer saber mais sobre o nosso equipamento, entre em contato com um dos nossos especialistas ou deixe uma mensagem.